Reverendo Diácono Sandoval, autoridades aqui presentes, ouvintes da Cacó FM, Ibicare Web Rádio, Sul Baiana, internautas que acompanham esta liturgia pelas redes sociais da nossa paróquia. Hoje, como marco histórico, na paróquia do Senhor Deus Menino, nós celebramos nesta liturgia, fazendo memória dos 10 anos da Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco, que nos exorta, enquanto comunidade, enquanto igreja, enquanto sociedade, ao cuidado com a casa comum. E também nós celebramos 800 anos da criação do Cântico das Criaturas de Francisco de Assis. Mas vejam que nesta manhã, ao celebrarmos a solenidade da Santíssima Trindade, também nós somos convidados a fazer memória de 3 acontecimentos ao longo da história da humanidade. Na leitura do livro do Provérbios, que nós ouvimos nesta manhã, nos diz que a sabedoria de Deus, ela estava antes da criação de tudo. Fui gerada quando não existia os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas, eu fui gerada. Antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de tudo, vem a sabedoria de Deus. Por meio desta sabedoria, cria-se então tudo o que nós temos. Cria-se a terra, as águas, as árvores, os animais. E aí nós encontramos esse relato da criação, lá no livro do Gênesis, no início do livro do Gênesis. Depois que Deus criou tudo, Ele viu que era muito bom. Deus criou tudo muito bom. Mas Deus também criou o homem, a sua obra belíssima. E não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler esse relato da criação. Quando Deus cria o homem, Deus se inclina para formar o homem com as suas próprias mãos. Por isso é a obra-prima de Deus. E Deus sopra o teu espírito. E aí nós ouvimos hoje no Salmo, o salmista que diz, não sei se vocês ficaram atentos a esse salmo. O salmo de hoje é muito bonito, muito profundo. Vai dizer: Senhor, o que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Quando Deus criou o homem, Ele entregou ao homem tudo o que Ele criou. Tudo o que Deus criou e criou bom, Ele entregou ao homem. E disse: aqui tudo é seu, cuidai. Deus colocou nas mãos do homem toda a sua criação. E aqui a gente lembra que no início, quando Deus cria o homem e o coloca, esse poder na mão do homem, Deus o chama, o homem, para ser o seu partner. Isso é um termo grego que significa parceiro. Aquele que vai caminhar juntos, aquele que vai ajudar a cuidar, aquele que vai promover tudo aquilo que já foi criado. Então o homem recebe de Deus
esse poder, poder de cuidar de tudo que ele criou e criou muito bom. Amados irmãos e irmãs, mas o que é que acontece com o homem? Ainda no paraíso, o homem não se contenta em ter tudo aos seus pés, mas ele deseja, tentado, ele deseja alcançar a estatura de Deus, quer ser igual a Deus, e ali foi justamente a destruição. Inicia-se então um processo de destruição da obra de Deus, quando o pecado entra na vida do homem e ele desobedece à ordem de Deus. Por isso a raiz do pecado é essa, a desobediência. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós pecamos, e toda vez que nós pecamos, nós erramos. E por isso então, o que é o homem? Para que dele assim vos lembrar de o tratardes com tanto carinho. O homem é a obra-prima de Deus, mas ele foi corrompido por causa deste pecado. Ele queria se equiparar a Deus. Mas, terceira realidade, primeira realidade, a sabedoria de Deus estava antes de tudo. Segunda realidade, o homem que recebe esse poder de cuidar de tudo que Deus criou. E a terceira realidade é nos apresentado hoje a Santíssima Trindade como o modelo de perfeita comunidade. A comunidade onde os três agem juntos e por isso então promove sempre aquilo que é bom. Hoje, na festa da Santíssima Trindade, nós somos convidados a contemplar o mistério de um Deus que é uno e trino. Ele é uno na sua natureza e ele é trindade nas suas pessoas. Deus é uno, mas ele se revela ao mundo através das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, nenhuma das pessoas age sozinha. Por isso é modelo de comunidade, porque a Santíssima Trindade se faz presente em todas as ações do Pai. No ato de criar, ali estava o Filho e o Espírito. No ato de redimir, a encarnação do Filho, ali está o Pai e o Espírito. E na missão de santificar e conduzir a igreja para o céu, na ação do Espírito Santo, ali está o Pai e está o Filho. E quando que nós recebemos em nós essa Santíssima Trindade? Quando nós somos batizados. A partir do nosso batismo, todos os dias nós somos convidados a iniciar o nosso dia e encerrar o nosso dia, traçando sobre nós o sinal da cruz, que nos faz lembrar que nós pertencemos a esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então você, cada um de nós que somos batizados, contemos dentro de nós a presença desse Deus que é Trindade. Esse Deus que age e move em nós. E por isso então, todo batizado, ele vive essa dimensão da graça de Deus. Esse Deus que nós adoramos nas três pessoas, esse mesmo Deus que nós nos inclinamos para adorá-lo, esse Deus também se faz presente e habita entre nós. Habita em nós por meio da graça santificante que é o sacramento do batismo. No entanto, hoje também nós ouvimos Jesus dizendo que quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Esse Espírito Santo que está em nós, essa Santíssima Trindade que está em nós, nos impele para fazer o bem. Nós fazemos o bem porque Deus nos impulsiona para isso. No entanto, aqui que entra a sabedoria de Deus e aqui entra o discernimento do Papa Francisco, quando desde o início do seu pontificado, ele tem nos convidado a
cuidar da casa comum. Quando ele escreve uma encíclica, convidando toda a igreja a se debruçar sobre esse cuidado comum, ele está nos chamando a tomar consciência de que precisamos agir movidos pela sabedoria de Deus, e esta sabedoria que nos impele a cuidar não só da nossa alma, do nosso espírito, mas também cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu e nos deu bom. Por isso, amados irmãos e irmãs, fazer uma caminhada ecológica é uma atitude profundamente evangélica, porque esta caminhada nos impele a ir em direção daquilo que Deus nos pede, quando Ele vai entregar a nós, seus filhos, o cuidado de todas as coisas. Ele entrega a todos nós esse cuidado. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Então, hoje, nós aqui convocamos todos vocês, cristãos e instituições, todos que têm esta sabedoria divina, mesmo que não professem a mesma fé que nós. E aqui esta ação, ela está para além de uma profissão de um credo. Aqueles que acreditam no projeto maior, que é o projeto de salvação, todos esses são convidados a dar as mãos e viver esse caminhar juntos, onde caminhamos na mesma direção, a direção de cuidar da humanidade, cuidando também do planeta Terra. Logo após a missa, nós iremos fazer então esse ato público e esse gesto evangélico de dizer: nós cremos em Deus, nós cuidamos das suas criaturas e nós queremos nos comprometer sempre mais em cuidar e proteger aquilo que Ele nos deu como bom. Por isso, amados irmãos e irmãs, é um dever cristão. É um dever cristão cuidar daquilo que Deus deu para nós, daquilo que Deus deixou para nós. E nós precisamos fazer isso movidos pela nossa fé, e aí São Paulo vai dizer isso, né? Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. É impelidos pela fé que nós agimos e buscamos promover esses eventos e levar a todos nós a tomarmos uma consciência do que verdadeiramente agrada a Deus. E por isso, então, a partir de hoje, o que eu nutro em meu coração é a esperança de que a nossa sociedade em Ibicaraí se torne uma sociedade mais consciente e que possamos iniciar um processo de maior cuidado. E eu diria para vocês, o primeiro cuidado que nós devemos ter com a casa comum é procurar um meio de produzir menos lixo. Vocês já perceberam quantas caçambas de lixo saem diariamente de Ibicaraí? Nós podemos diminuir essa quantidade de lixo, que essa quantidade de lixo, se diminuindo, menos irá agredir o meio ambiente. De que maneira? Existem muitas formas. Quando nós vamos ao supermercado, quantas sacolinhas nós trazemos de lá? E não são sacolinhas biodegradáveis, são sacolinhas que demoram quantos anos para ser destruída. O que você faz com essa sacola? Coloca um bocado de lixozinho, outros tipos de lixo, e joga lá fora. Nós precisamos começar a tomar uma consciência, e aqui a Secretaria do Meio Ambiente, Ítalo, que tem a função dele também de nos orientar na sua missão, precisa conscientizar-nos como lidar com essas realidades. Fred estava falando, padre, tem uma maneira de fazer a compostagem, de pegar os seus restos de alimentos e promover aquilo em adubo.
começar essas iniciativas para proteger o nosso meio ambiente. Mas, amados irmãos e irmãs, tem pessoas que estão muito mais capacitadas para falar desse tema do que eu. O meu tema aqui é a palavra de Deus, por isso deixaremos para eles falarem um pouquinho logo a mais. Por fim, eu quero convidar a todos que a partir desta liturgia que nós estamos celebrando, que nós possamos a cada dia, ao iniciar o nosso dia, celebrar sempre esta iniciativa de nos tornarmos partener de Deus, nos tornarmos parceiro de Deus, num cuidado com aquilo que Ele um dia ofereceu para nós. E nós sabemos, a nossa fé nos diz que não agimos sozinhos, nós agimos impelidos pela Santíssima Trindade que age em nós. Então, justificados pela fé, movidos pela fé em Deus, nós seremos capazes de mudar os nossos hábitos, mudar as nossas ações e começar a viver uma vida que seja verdadeiramente agradável a Deus, uma vida agradável a Deus, uma vida que protege o que Ele nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.